Fala galera, e aí, beleza? Está de Esquadrão, seu canal de notícia aqui de torcedor para torcedor, passando para a gente fazer aquele boletim da terça-feira do Bahia. Terça-feira do Bahia, aí, segundo treino da semana decisiva, que o Bahia enfrenta a equipe do Corinthians, né? Então, nós tivemos o treinamento e nós tivemos aí uma entrevista coletiva. A coletiva foi foi o nosso lateral, o Gilberto, que participou, que respondeu as perguntas da galera, né? Antes da gente começar a falar aí, aquele nosso jabazinho básico, inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude a gente a crescer nosso canal. Se você já é inscrito, aquele meu muito obrigado. Se você não é inscrito, aproveite aí esse momento e inscrevam-se no nosso, inscreva-se ou inscrevam-se, se for mais de um, no nosso canal. Valeu? Então, ó, vamos lá. Vamos falar do Bahia, né? Bahia que fez um treino hoje. A nossa assessoria divulgou a informação do Bahia. O treino hoje dividido em duas partes. A primeira parte, aquela parte básica que a gente já sabe, a parte de vida, o Bahia foi para a sala de vida, então provavelmente vê erros, acertos do Bahia e vê também o adversário, né, começar a aprender sobre o Corinthians. Depois disso aí, o Bahia foi para campo. Aí no campo, o Bahia fez um aquecimento, né? Como sempre, vocês estão vendo aí, os goleiros trabalhando em separado, e depois o Rogério Ceni aí dividiu os treinamentos em duas etapas. Na primeira etapa, ele fez um treino técnico com a galera, certo? E depois ele separou a equipe aí para fazer um treino tático. Então, foi treino técnico e treino tático com a equipe, né? Nessa parte tática aí, provavelmente o Rogério Ceni também deve ter utilizado um pouco do esboço da equipe que ele já vai colocar lá na sexta-feira para jogar contra o Corinthians, né? Então, enquanto ele fazia essa parte tática aí, alguns participantes também trabalharam, fizeram um exercício técnico, né? Então, uma parte fazia tático, o outro fazia técnico, certo? E aí, para finalizar, aproveitando o Rogério Ceni aí, o pessoal aprimorou a parte de faltas e cobranças de penalidades máximas, né? Então, a notícia, né? Quem continua treinando em separado é esse que está aí, você vendo agora no vídeo. Nosso zagueiro reserva, o Raul Gustavo, já está em fisioterapia, está em fase de transição. Ou seja, não sente mais dores, já está liberado, mas segue aí mantendo o condicionamento físico para retornar o mais rápido possível, né? Então, Bahia segue treinando aí, a gente já vem falando, então não adianta a gente repetir muito. Jogo extremamente importante para o Bahia. A Bahia precisa do triunfo, e se não conseguir o triunfo, o Bahia precisa trazer pontos, né? O Bahia necessita aí dos pontos. Extremamente importante que o Bahia traga os pontos. E aí, para finalizar, né, esse treinamento, quem concedeu a entrevista foi esse cara que está aí. Entrevista o nosso lateral Gilberto, né? Então, vamos ver aqui mais uma vez. Essa entrevista já está disponível na TV Bahia e nós colocamos aqui no nosso canal para vocês. Vamos assistir um pouco aí, ver o que o Gilberto falou hoje. Entrevista coletiva com o lateral Gilberto. Pergunta de Ulisses Gama. Gilberto, o Bahia sofreu muitos gols nos minutos finais do Brasileirão. Além da conversa entre vocês, qual é a estratégia possível para evitar que isso aconteça nos minutos finais das próximas partidas? Temos conversado bastante sobre isso, principalmente nos últimos jogos. Vimos vídeos, principalmente agora na parada da data FIFA. Treinamos bastante bola parada. Sabemos que a gente errou muito nisso. Então, é ter mais atenção, ter mais foco durante todo o jogo para buscar não acontecer mais isso, e a gente está vivo na luta aí. Pergunta de Jailson Baraúna e Marinho Júnior. O Bahia inicia a semana na zona do rebaixamento. Como fazer para mudar esse quadro nos próximos 4 jogos? É viável a permanência na Série A?
Com certeza, a gente tem buscado sempre isso. Desde do dia que eu cheguei aqui, não vim para cá para brigar pelo rebaixamento, mas eu sei que o momento é difícil, então a gente tem que ter atenção. A gente sabe que é totalmente possível, depende da gente fazer bons jogos, principalmente começando na sexta-feira. A gente precisa fazer um grande jogo e buscar esse triunfo na casa do Corinthians. A pergunta de Marcelo Ramos: Gilberto, o Bahia não fez sua parte dentro de casa e voltou para o Z4 com um jogo a mais que o Cruzeiro. Qual o sentimento dos jogadores de estarem fazendo o campeonato tão abaixo do esperado e com o Bahia próximo do rebaixamento? É um sentimento muito ruim. A gente tem se preparado muito, tem buscado se concentrar, mas às vezes o resultado não acontece. Isso tem nos incomodado. Com certeza todos se afetam com isso, mas a gente tem que ter cabeça forte, a gente tem que buscar ter o mental mais preparado possível antes do jogo, para que a gente possa desempenhar um bom papel dentro de campo. Pergunta de João Graça e Manuel Messias: com o Bahia numa situação delicada na tabela, qual a importância de jogadores experientes como você para passar tranquilidade aos atletas mais jovens e que nunca passaram por um momento de lutar contra o Z4? O fantasma do rebaixamento assusta? A gente conversa bastante, principalmente jogadores mais experientes. Já tivemos essa experiência, eu já tive em 2019, praticamente a mesma situação, 38 pontos, faltando 4 jogos. Conseguimos reverter. Tem que ter cabeça no lugar, tem que ter o psicológico forte, um puxar o outro. Palavras positivas nesse momento podem incentivar aqueles que estão mais para baixo. A gente sabe que falta só 4 jogos para acabar o campeonato, então esses 4 jogos têm que ser os jogos da nossa vida. Pergunta de Dida Negrão e João Luiz: segundo a Universidade de Minas, o Bahia tem 64% de chances de ser rebaixado. Como evitar o rebaixamento com índices defensivos tão baixos? O torcedor pode confiar em vocês? Como eu disse antes, só depende de nós. A gente não tem que se apegar a dados. A gente sabe que no futebol o que vale é aquilo que é feito dentro de campo. Sabemos tudo que a gente errou no passado, mas a gente não pode se apegar nisso. A gente tem que corrigir os erros e olhar para frente. O próximo jogo é um jogo muito importante e a gente vai buscar fazer a volta por cima. As últimas 2 perguntas, uma delas é de Flávio Gomes e Júnior Souza. Nas últimas coletivas, Rogério falou sobre a questão emocional de alguns atletas dentro do Brasileirão, sobre ter força psicológica. Faltando 4 jogos para o término da competição e o Bahia no Z4. Qual é a sua percepção sobre o estado emocional do grupo? A gente sabe que não é só no futebol, é no mundo todo. A questão psicológica tem afetado muitos jovens. E a gente sabe que nosso grupo tem muitos jovens e a gente mais experiente tem que ajudá-los. Não só nisso, também tem questão do trabalho da psicóloga, que ajuda bastante também. Mas a gente sabe que no futebol a gente não tem muito tempo. Temos que virar os resultados negativos para baixo e pensar nos resultados positivos. A última pergunta é de Reginaldo Lima. Gilberto, restam 4 jogos para o término do Brasileirão e não tem tempo para lamentação. Se doar 110% em campo para levar o time da degola. Vocês também, jogadores, estão com esse sentimento? Com certeza. Acho que essa é a fala. Se doar 110%, mais que isso até, sair do campo esgotado, mas com os 3 pontos. É só isso que a gente pensa, só nisso que a gente trabalha e é assim que a gente vai conseguir buscar alguma coisa. Tá aí a entrevista do Gilberto, né? Acho que o Bahia não precisa de 110%, não. O Bahia só precisa de pelo menos 100%. O time tem que jogar com vontade e buscar o resultado, se aplicar e trazer o triunfo. Não precisa ser 110, não, tá? Pode ser 80, 90, 100. Traga o triunfo, papá. Só isso. Beleza? Então, galera, é isso aí, né? A gente finaliza esse giro hoje, sem muita coisa. Bahia volta a treinar quarta-feira, e aí na quarta-feira vai ser o penúltimo treino. Então, provavelmente quarta-feira, certeza, Rogério Ceni vai fazer um coletivo aí, já mais um coletivo, né? Para a gente saber, para ele já saber qual time que ele vai escalar. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente se despede, fica por aqui. Valeu, um abraço e já fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.